Eu estou aqui com Ciro de Matos, coordenador do livro Canto Contido, de Valdelice Pinheiro, e ele vai falar um pouquinho sobre essa obra, como foi coordenar esse projeto e também sobre a repercussão. Ciro, fala um pouquinho para a gente sobre sua relação com Valdelice Pinheiro. Eu conheci Valdelice Pinheiro, já era rapaz, né? Homem adulto também, e ela já era moça também. Foi quando eu voltei de Salvador, me formei e instalei minha banca de advocacia aqui em Itabuna. Foi justamente nesse período de 1962 que nós nos aproximamos mais. Antes já nos conhecíamos, porque a cidade era muito pequena naqueles idos, né? Há mais de 40 anos atrás, todo mundo conhecia todo mundo, né? E nós nos falávamos, né? Conversávamos, ó, e no Grapiúna, quando havia festa de carnaval, ou outras festas, né? Mas eu nunca tive muita proximidade com Valdelice. A proximidade, ela veio aparecer depois que ela lançou o primeiro livro dela, De Dentro de Mim, que ela mandou para mim esse livro. Foi um livro publicado pela Itagrafe, de Hélio Nunes. Hélio Nunes foi um jornalista que passou aqui por Itabuna. Ele, eu, Alberto Bicias, fundamos um jornal chamado SB Informações de Negócio. Ele fundou o jornal, eu colaborava no jornal com crônicas semanais sobre literatura, tá? Comentando livros de autores, publicando crônica, né? Mas o jornal foi fundado por ele e por Nelito Carvalho. E eu conheci também nessa época, ela na gráfica, ela também colaborava nesse jornal SB Informações de Negócio, né? O primeiro livro ela mandou para mim, eu li, tá? Naquele tempo a gente já via que ela era realmente uma boa, né? Fazia boa poesia, né? Depois ela publicou o Pacto, que é o segundo livro, mas livros de tiragens limitadas, né? Feitas por gráficas particulares. Ora, numa cidade pequena, naquele tempo não tinha nem... O primeiro livro devia ter os seus 40 mil habitantes, 50 mil habitantes por aí. Quando ela publicou o segundo, já devia ter mais de 100 mil habitantes, né? Então a tendência dela era ficar no esquecimento, porque além de ser tiragem limitada e publicada por gráfica do interior, o primeiro, e a gráfica do Rio de Janeiro, o segundo, foi até uma publicação feita pelo Passe, né? Através de Thelmo Padilha, que era o diretor do Passe, que era um projeto para alavancar, incentivar os autores regionais, né? Mas ficaria relegada no esquecimento. Então, já daquele tempo, eu tinha uma aproximação com ela. Então, uma vez que eu fui visitá-la, fui levar um livro meu, Natal Permanente, um livro ilustrado por Calazans Neto, com 10 poemas. Esse livro foi incorporado depois ao meu livro Oratório de Natal. E fui na casa dela, conversamos, ouvimos música clássica, ela mostrou uns álbuns com fotos, com fotos de quadros de artistas famosos, né? Como Guignard, Tarsila do Amaral, Pansetti, Picasso, né? Monet, Manet, e ficamos conversando, entreguei o livro a ela, depois eu me despedi. 5 dias depois eu tive uma surpresa agradável, que ela mandou me entregar uma cartinha. Essa cartinha está guardada no meu álbum de recortes, né? De coisas do mundo literário, de lembrança, né? Ela dando sua impressão sobre o livro Oratório de Natal. Se você quiser, eu leio a carta, né? Está aqui do lado. Dessa cartinha ela diz o seguinte: Natal permanente, lembra-me fonte, peixe e comunhão. Faz-me sentir nesse caminho por onde os homens deveriam passar colhendo mel, preparando o pão. Traz-me a alegria de descobrir que sou cavalo. Viagem, travessia desse menino, esse distante, mas ainda agora menino, que um dia, 33 anos depois, pregado em uma cruz, sonhou a luz dos homens despregando de seus braços doloridos o amor e o perdão para a compreensão de sua presença de pai e filho, que, em um só, queria criar o reino da paz do Espírito Santo. Teriam os homens entendido essas proezas de estrela numa só mesa de todas as mãos? Ah, Ciro, meu luminoso poeta, seu Natal permanente é tudo o que de mais lindo eu já li sobre o Natal. E ganhá-lo assim, de suas próprias mãos, foi a coisa mais doce que me poderia acontecer neste ano de amargas notícias de todos os lados, além de me estender a consciência da não solidão de meu corpo, veículo e templo,
me trouxe de volta a criança que um dia, queira ou não queira, a gente pensa que perde. Deus lhe pague. Um beijo, Valdelice. Dezembro de 86. É uma carta muito delicada, né? Muito terna, tá? Um susto, tá? Agradável que ela me deu, né? Uma surpresa emocionante, né? Posteriormente, que ela deu essa carta, houve no aniversário dela, houve uma reunião no restaurante ali nas Nações Unidas. Os colegas, os parentes, os amigos foram homenageá-la, né, abraçá-la no aniversário. Prepararam uma festinha para ela, né? E lá nessa festa, muitos falaram, externaram sua amizade, né, a sua admiração para com ela, né, enalteceram suas qualidades. Né. Lá para as tantas, né, Volanda Pinheiro, que era a cunhada dela, casada com Gabi Pinheiro, pediu que eu dissesse alguma coisa. Eu tinha acabado de fazer um poema para Valdelice, e esse poema eu vou até colocar no livro chamado Agudo Mundo, né? Ele já está no livro Os Enganos Cativantes, mas eu vou repetir esse poema em Agudo Mundo. Então, eu disse naquela época esse poema: Pacto de Valdelice Soares Pinheiro. Sou raiz deste chão, nele habitam frutos de fome na solidão. Um rio que passa torto com remorso das vidas que já levou. Meu pacto acontece com as Marias da vida, não amadas no vício. Sei do olho enorme, fixado sobre o mundo, à espera da flor rubra, na paisagem deserta onde não há lágrima. Todas as bombas e todos os heróis recuso deste grito. Sonho que me toma ser semente de sol, e riso, e abraço, e adeus. Nesse rumor secreto, deixo aqui meu dizer, feito cantar e saber, que encanta, desencanta, na sua sede de amor. Ela gostou muito desse poema, e a amizade então continua assim, sempre nesse plano literário. Eu fiz uma antologia que eu intitulei Itabuna São de Minhas Raízes, com escritores daqui da região de Itabuna, que falassem só sobre Itabuna, e eu a convidei para participar. Ela me deu um poema e uma crônica, né? Crônica do Meu Enterro, que é uma crônica muito bonita, é uma obra-prima essa crônica, né? A Crônica do Meu Enterro. E me deu um poema sobre Itabuna, né? Depois eu fiz outra antologia sobre Ilhéus de Poetas e Prosadores. Logo após eu fiz, também convidei para participar. Ela me deu um poema sobre Ilhéus e me deu também uma crônica sobre Madre Thaís. Esses dois poemas, o que está na antologia de Itabuna, Chão de Minhas Raízes, e Ilhéus de Poetas e Prosadores, eu coloquei nesse poema o Canto Contido, que o Conto Contido é a reunião dos dois livros de Valdelice que ela publicou em vida, 2 livros pequenos, cada um com 20 poemas, e mais 15 poemas que eu fui buscar, que ela deixou em antologias regionais e em uma antologia estadual, que é a antologia A Poesia Baiana no Século XX, organizada por Assis Brasil, publicada pela editora Imago, do Rio de Janeiro. Ela entrou nessa antologia porque eu indiquei o nome dela e de outros poetas aqui de Itabuna, da região, para essa antologia. Assis Brasil, que é um escritor de mais de 100 livros publicados, romancista, ensaísta, né, crítico literário, né? Ele fez um mapeamento da poesia brasileira por estado. Então, cada estado brasileiro, ele pesquisou, que ele também era um organizador de antologia, e publicou a antologia dos poetas daquele estado. Realmente um projeto assombroso, muito extenso. Mas Assis era além de ser um homem inteligente, é um homem assim, muito pesquisador, muito lido, né? Ele vive só para a literatura. Viveu só para a literatura, que hoje ele deve ter seus 85 ou 86 anos. Eu conheci no Rio de Janeiro, quando eu morei no Rio de Janeiro, na redação da revista Leitura. Então ele escreveu para mim e disse que estava fazendo essa antologia sobre a Bahia. Já tinha feito sobre Minas Gerais, já tinha feito sobre o Rio de Janeiro, já tinha feito sobre São Paulo. Agora ele vinha para o Nordeste. E me pediu que eu indicasse nomes daqui da região para entrar nessa antologia. Eu indiquei Walker Luna, então um Padilha ele já conhecia, indiquei Valdelice Soares Pinheiro, Carlos Roberto Santos Araújo e Firmino Rocha.
né? E falei um pouco sobre cada um desses poetas. Ora, quando Nelly Novaes Coelho, que é minha amiga, né, uma mulher de 93 anos de idade hoje, mas quando ela estava organizando o monumental dicionário crítico de escritoras brasileiras, né, quase 1000 páginas, não mais de 1000 páginas esse dicionário. É um dicionário, é obra ímpar, é a única obra do gênero que tem nesse país. Ela pesquisou mais de 20 anos, então, a vida dessas escritoras. Ela também escreveu para mim pedindo o nome de algumas daqui da região. Ela já conhecia a Sônia Coutinho, filha de Tabono, então eu indiquei Valdelisse. Eu fiz o verbete de Valdelisse, e lá o verbete que consta no dicionário dela é sobre Valdelisse, chamando a atenção para essa grande poetisa. Então já não é de hoje, há mais de 40 anos que eu divulgo um pouco a obra de Valdelisse. Quando ela me dava a oportunidade, eu divulgava, eu encaixava no lugar, porque ela merece, a poesia dela é de altíssimo nível. E eu acho que na vida a gente deve fazer o bem. A gente podendo estar compreendendo, incentivar, tá, e apoiar quem está começando, desde que eu veja talento nessa pessoa, eu incentivo. Eu não posso incentivar aquela pessoa que eu não vejo ainda talento, ela que vai se descobrir se vai ser ou não aquilo que ela está se apresentando como já se fosse, né, como já se fosse uma realidade. Mas no caso de Valdelisse, como tem inúmeros casos, outros casos semelhantes ao dela, não de escritores nascidos aqui, o que a gente pode fazer é justamente dar uma divulgação, dar uma dimensão para que a pessoa, o autor, a poetisa, não fique relegado ao esquecimento, ao exílio, morra, sem que seu trabalho, e até depois de morte, seu trabalho não é conhecido. Então foi sempre esse meu relacionamento com o Valdelisse no plano intelectual. Quando eu lancei aqui a antologia Itabuna, Chão de Minhas Raízes, no Centro de Cultura, eu era até diretor do Centro de Cultura Adonias Filho nessa época, né, diretor-presidente. Né. Ela esteve lá também. Os versos dela foram recitados do poema, a crônica foi lida, né. Então nosso relacionamento foi através do nosso conhecimento, através de afinidades eletivas, digamos assim, no plano intelectual, e também por sermos conterrâneos, né? Sermos da mesma cidade e podemos dizer da mesma geração, porque ela era talvez 4 anos mais velha do que eu. Como foi que surgiu o projeto do lançamento do livro Canto Contido? Olha, veja bem, como eu já tinha essa empatia com relação ao trabalho de Valdelisse, com uma pessoa também que ela era muito simples, uma pessoa assim muito simples, assim, muito terna, tá, e já conhecia a poesia dela, tá, eu tinha vontade, né, eu pensei, tá, em reunir os 2 primeiros livros dela e mais poesias que ela deixou em antologias regionais. E toda a poesia dela em vida ser publicada, que ela publicou em vida, ser reunida numa antologia, numa coletânea chamada que eu intitulei de O Canto Contido. Eu tirei o título do verso de um poema dela. Está aqui o poema. O poema chama Retrato. O primeiro verso diz assim, ó: o canto contido no centro do corpo, o pranto pasmado, perdido de dor, o gesto partido nos dedos sem fé, o peito matado nas ânsias de amor, e os pés sem caminho, marcando sem passo, um destino sem traço, sem voz e sem cor. É o retrato dela que está na contracapa, na última capa da coletânea O Canto Contido. Eu tirei o primeiro verso do Canto Contido e coloquei nesta coletânea, O Canto Contido. Isto porque representa bem esse verso do que é a poesia de Valdelisse, que é uma poesia enxuta, delicada, com muita intensidade, em função de sua densidade emotiva e intelectiva. Então encaixou bem também. Mas poderia ser também o título do livro, Poemas da Província, que eu até pensei nesse título, mas é um título mais, vamos dizer assim, informativo, Poemas da Província. Enquanto O Canto Contido já é um título que tem que passa uma ideia, passa um sentimento, passa uma mensagem que já está dizendo em síntese o que é a poesia dela. É um canto contido, mas com muita profundidade, né? E muita
elaboração formal, embora os versos apresentem como se fossem fáceis na sua linguagem. Fossem fáceis, se saísse assim, com espontaneidade. Não, ela trabalhava. A poesia, como toda linguagem literária, de prosa ou de poesia, ela aparece fácil, mas o autor, para chegar àquela facilidade de se expressar, ele passou muitos anos para chegar até ali. Muitos anos. Então surgiu o livro, porque eu tinha essa ideia, eu tinha essa vontade de realizar esse projeto. Aí a qualquer momento eu ia sentar no computador e iria pesquisar os poemas que ela deixou em antologia, no CD Crônicas de Poesia Grapiúna, que foi um CD feito por Paulo Lima, mas que ele me solicitou que eu coordenasse todos os textos desse CD, inclusive o de Valdelice. Tem texto de Floresvaldo Matos, tem texto de Jorge Amado, tem texto meu, tem texto de Théo Padilha e tem texto de Valdelice e de outros, né? Esse CD, a coordenação, a seleção dos textos foram feitas por mim. Ora, eu reuni esse material e organizei, certa vez, ouvi de Sônia Maron, a presidente da Academia de Letras de Itabuna, que ela disse: Ciro, por telefone a gente estava conversando, eu tenho vontade de publicar o livro primeiro de Valdelice, De Dentro de Mim. Eu disse: eu conheço o livro. Eu disse: eu conheço o livro, não tem um livro, emprestei, mas não sei a quem, mas não me devolveram. Mas o livro tem na Biblioteca Municipal e tem na biblioteca da UESC. E tem algumas pessoas, amigas delas e parentes, deve ter, Heloísa mesmo, que a prima dela, deve ter o livro. Ela disse: eu tenho um livro, inclusive ela me deu com dedicatória, era muito amiga dela. Realmente eram muito amigas. Eu vi sempre Sônia, talvez num carnaval no Grapiúna, brincando, né? Brincando, tá compreendendo o carnaval, e ela era uma das amigas também que fazia parte desse grupo de amigas de Sônia Maron. Bom, aí eu disse: o meu projeto é mais amplo, eu quero publicar uma coletânea dela com todos os poemas em vida, porque os poemas inéditos que ela deixou já foram publicados, pelo menos uma parte dela, por Maria de Lourdes Neto Simões, a expressão poética de Valdelice Pinheiro, que é um estudo feito, coordenado por Maria de Lourdes Neto Simões, com seus alunos, né? Os alunos do curso de letras, e tem no final, na parte segunda, uma coletânea de 60 e poucos poemas de Valdelice. Esses poemas são inéditos, esses poemas foram entregues a Maria de Lourdes Neto Simões por Gabi, o irmão de Valdelice, que entregou a ela esses poemas. Eu não sei se... Eu conversando com Tica recentemente, Tica disse que só recebeu esses poemas e uma autorização para trabalhar sobre esses poemas, e que não tem conhecimento que ela tenha deixado mais poemas inéditos. Então, a obra de Valdelice até agora, ela consiste, a obra poética dela, consiste desses dois livros: O Canto Contido, que é a reunião dos dois primeiros livros dela, ou seja, primeiro Dentro de Mim, o segundo Pacto, e mais os poemas esparsos que eu coligi, que eu fui buscar nas antologias que ela deixou esses poemas. Em duas antologias minhas, na antologia de Assis Brasil, duas antologias de Théo Padilha, a poesia da região baiana, a moderna poesia da região baiana, publicada pela editora Civilização Brasileira, a coletânea de Théo Padilha, 12 poetas Grapiúna, uma antologia de Théo Padilha e Hélio Pobla, intitulada Cacau em Prosa e Verso, e mais os poemas que ela deixou no CD, né? Então, eu reuni todo esse material. Não foi difícil reunir, porque eu já conhecia a poesia dela, e depois o acervo que ela deixou, pelo menos até agora, não é um acervo grande. Não é um acervo grande. Théo produziu mais poesia do que Valdelice, poesia também em altíssimo nível. Théo publicou quase 20 livros de poesia. Uns medianos, de volumes medianos, e outros de volumes pequenos. Mas produziu muito mais do que Valdelice. Valdelice pode até ter produzido tanto ou mais do que Théo, mas ainda não veio à tona todo esse acervo. Mas pelo menos agora ela passa a mais possibilidade de se conhecer a poesia dela, pelo menos o que nós sabemos, que ela publicou em vida, e posteriormente esses 66 poemas que estão no livro de Tica, né? Maria de Lourdes Neto Simões. Eu já doei 2 livros desse
à biblioteca da UESC, o Canto Contido, e doei ao arquivo, um exemplar ao arquivo público, doei mais outro exemplar à Biblioteca Municipal de Itabuna e enviei para amigos, né? Enviei para amigos, professores universitários, doutores em letras, né? Escritores, né? E a resposta foi uma resposta altamente positiva. Ficaram impressionadas, algumas dessas pessoas que eu enviei o livro ficaram bastante impressionadas com o Canto Contido. Então a história desse livro, o Canto Contido, é essa. O projeto é nosso, a execução é nossa. Embora coincidisse também, em parte, com a ideia de Sônia Maronta, e isso também formou uma corrente. O livro, depois de pronto, antes de ir para a editora, eu conversei com Sônia que esse livro poderia ser, em parte, bancado, né, pela Academia de Letras de Itabuna, né? E a outra parte por Zé Neto, né? O empresário Zé Neto, o doutor Zé Neto, que é um bioquímico, ele é o proprietário da Lídia, né? Aí é que entra a Academia de Letras de Itabuna, bancando em parte o livro e promovendo aquela festa bonita, digna, né, condigna de Valdelice, né? Onde ela estivesse naquele momento que nós fizemos aquela festa bonita. A Academia de Letras de Itabuna fez, né? A ideia abraçada pela nossa presidente, doutora Sônia Maron, e foi uma festa muito bonita, que lotou o auditório, né? Manifestações, falas, depoimentos sobre a obra dela, sobre a pessoa dela, né? Então, o autor, quando o autor é bom, quanto mais divulgado, mais ele passa a ser conhecido. Nelly Novaes me disse certa vez: Ciro, um autor se torna grande quando a obra dele é boa, mas se ele não tiver um crítico ou um ensaísta ou uma pessoa de conceito que fale logo sobre a obra dele, tá, fica difícil, tá? Fica difícil ele ser divulgado, se tornar um ícone, né? Porque a crítica literária faz parte também do processo literário em si. Porque isso é um corpo. A literatura é um corpo de manifestações, né? Manifestação literária, em que entra o autor, entra o leitor. E o leitor especializado, o primeiro da cadeia, ao meu ver, o mais profundo, é justamente o leitor crítico. Esse leitor crítico é o leitor ensaísta, também é o leitor que tem o instrumental que ele adquiriu na faculdade e que tem condições de interpretar o que é uma obra literária. Você imagina, você publica um livro hoje, Jorge Amado escreve sobre o seu livro, você já tem um abono maravilhoso. Você escreve um livro hoje e você passa a ter, vamos dizer assim, a aclamação, o reconhecimento de um Hélio Pobra, você já está realmente sendo conhecido, divulgado, e as pessoas sabem o trabalho que esse poeta, com esse ficcionista está fazendo, o que estreou é bom, porque quem está abonando ele é já um ícone, já é uma pessoa de nome, de conceito na literatura brasileira. Então foi assim que nasceu o livro, o projeto, né? E que nós desenvolvemos. Nós conseguimos a editora Giorte em São Paulo, e nós conseguimos através da escritora Edla Van Steen. Eu disse a ela que estava com esse livro, era uma poetisa que precisava ser mais divulgada, mas eu sabia que publicar livro de poesia no Brasil é difícil, não, mas de poeta desconhecido. Ela disse: eu tenho Ciro, uma editora que vai publicar esse livro seu. Tá? De quem é o prefácio? O prefácio é meu, é meu de Ciro de Matos. Ela disse: ótimo. Aí nós conseguimos a editora George, que é uma editora que já publicou mais de 600 títulos. Editora nova, mas é uma editora que era dirigida, os livros que ela publica é no eixo Rio-São Paulo, e é dirigida para quem frequenta teatro. Que ela vende os livros dela também, justamente na antessala dos teatros mais importantes de São Paulo e do Rio, e também nas universidades. Eu disse: bom, então vamos encaixar o livro aí. Fiz a revisão das provas e a capa do livro, que é justamente esse passarinho nas árvores. Essa capa é do design da Diógenes. Mas quando ela fez, a Ângela, quando fez esse design, ela mandou para mim, para ver o que era que eu achava sobre a capa. Ela trouxe o pássaro na gaiola. Eu telefonei para ela: mas Ângela, você botar um pássaro na gaiola, o poeta é um pássaro que canta com a asa no chão, o poeta, né? Mas o poeta é livre, porque tem a alma livre, como tem, tá comendo um passarinho que voa. Então vamos tirar essa gaiola. Então ela tirou o passarinho e ficou uma capa
uma capa muito... Eu sugeri também que ela colocasse o pássarozinho em ramos leves, para dar uma ideia de leveza nesse canto, que é realmente a alma de Valdelice, que é uma alma de uma cantora, né? De uma cantora da vida através das palavras, é uma alma cheia de delicadeza, cheia de pureza, como é a poesia dela, né? E fiz a revisão das provas. Então, o meu trabalho de organização e de execução dessa antologia, que me deu muito prazer em fazer, e já não é essa a primeira que eu faço, essa é a 9ª antologia que eu faço, coletânea. Eu fiz essa e fiz Histórias Dispersas de Adonias Filho, e antologias eu fiz outras, né? Uma inclusive foi com o nosso saudoso Hélio Pólvora, né? Contos Brasileiros de Bichos. Essa realmente foi uma pesquisa muito intensa, de mais de 2 anos. Nós pesquisamos todos os autores brasileiros que tinham contos sobre bichos, né? E nós fizemos uma seleção de 25 contos maravilhosos de bichos. Essa antologia está esgotada desde 1968. Né? A Blog, que era uma editora muito forte na época, ela tirou 3.000 exemplares e esgotou. E de lá para cá não se pôde mais, está compreendendo, se reeditar essa antologia, porque alguns autores morreram, aí você tem que receber autorização dos direitos autorais dos herdeiros, e aí ficou mais difícil. No caso aqui de Valdelice, O Canto Contido, a edição é uma edição cultural, porque não se pôde fazer uma edição comercial. Ela deixou mais de 10 herdeiros dos seus direitos autorais, e eles estão espalhados, né? Eles não são todos aqui em Itabuna. Então a ideia foi esta, de fazer uma edição cultural. Que a edição cultural você doa o livro foi bancado em parte pela Academia de Letras de Itabuna Alita e também pelo Laboratório Lide. Então você dá o livro, está comprando. Na época do lançamento você não está fazendo comércio, então pode ser feito essa edição, né? Que já esgotou e merece que seja feita uma segunda. Ciro, para finalizar, você acha que o canto de Valdelice vai bater asas? O que você acha que vai acontecer daqui para frente com a poesia de Valdelice a partir desse resgate que foi feito com o lançamento desse livro? Já está batendo asas, né? A Helena Parente Cunha deu uma opinião maravilhosa sobre a poesia de Valdelice. E a Helena Parente Cunha é uma autora de mais de 20 livros, entre volumes de contos, poesia, né? Romance, né? Ela tem vários prêmios literários importantes no Brasil, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela mandou um e-mail para mim dizendo que lamentava não ter conhecido essa poetisa, que não precisava dizer muita coisa sobre a poesia dela. Era uma poesia de fina sensibilidade, de fina delicadeza, e que se sabia expressar com uma densidade formal impressionante. Outro que ficou muito impressionado com a poesia de Valdelice foi o poeta peruano radicado em Salamanca, Alfredo Pérez Alencar, que ele ficou tão empolgado que ele divulgou durante 20 minutos na TV e rádio Ao Dia de Salamanca, uma TV digital, né? Ele divulgou 20 minutos sobre esse livro, né? A poesia, traduziu 10 poemas de Valdelice e declamou esse livro, digamos assim, leu esses poemas durante o programa, né? E ele achou Valdelice uma poetisa que merece ser conhecida em língua castelhana. Por isso que ele estava tendo o prazer de divulgar naquele momento uma poetisa de Itabuna, na Bahia, que teve essa antologia com seus poemas publicados em vida selecionados por mim, né? Ele faz até uma referência de que eu fui um dos poetas que participei do 16º encontro de poetas ibero-americanos lá em Salamanca, né? Estou ligado, está compreendendo a Salamanca através desse 16º encontro, através desse evento, né? Ele ficou também achou que os poemas de Valdelice são poemas curtos. Ela não deixou muitos poemas, mas são verdadeiras pérolas, né? Outro poeta que ficou bastante encantado com a poesia de Valdelice é o poeta do Piauí, Diego Mendes de Souza. É um poeta de conceito lá em Piauí. Ele é conhecido também na poesia brasileira contemporânea e tem um blog muito, muito bem feito, né? Parnaíba, né? Ele publicou o retrato de Valdelice, publicou a opinião de Adonias Filho sobre Valdelice. Ele publicou um texto meu que saiu aqui no blog de Egler Machado, né? Itabuna Centenário,
Ele pegou lá nessa fonte, porque eu não mandei para ele, né? E publicou o retrato de Valdelice e deu uma opinião muito boa sobre Valdelice. Então, tenho recebido, inclusive, solicitações para mandar o livro dela. Olívia Barradas, que é uma mulher muito preparada, né? Muito preparada, uma poliglota, doutora em letras, né? Ela telefonou para mim e disse: eu quero esse livro de Valdelice, não conheço nada dela e estou sabendo que é um. Se você soube através de quem, Olívia, que nós lançamos essa coletânea aqui? Se eu soube através de Helena Parente Cunha, que mora no Rio e é muito amiga dela. Eu já mandei o livro para ela. Né? Então a tendência é crescer, 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 crescer. Porque o que é bom, um dia ele vem à tona. A flor, ela dá em campos onde sopra o Espírito de Deus, em campos soltos, campos livres, né? Mas também a flor dá no amanhecer de um pântano, né? Eu já parei uma vez para olhar uma florzinha recebendo a carícia do vento em pleno verão, dentro de um charco. São as maneiras de Deus mostrar a gente que Ele existe. E Valdelice foi uma das maneiras que Deus mostrou a gente que ela existiu para cantar a vida, né? Para pensar a vida através das palavras, né? Para externar a sua maneira de ler o mundo, de não querer esses heróis que surgem das guerras, esses heróis que surgem através de um engolir o outro, por ser mais forte, eu fui o herói, então eu agora detenho os meios de dominar a vida, né? E aqueles que foram vencidos são os derrotados. Ela recusava esses heróis, ela gostava e amava os doidos, né? Ela gostava dos doidos. Ela gostava das Marias da vida. Gente simples, gente marginalizada. Mas por ser simples e marginalizada, é gente que guardava dentro de si a pureza da vida. Muito obrigada, Ciro de Matos, e parabéns pela coordenação do livro. Muito obrigado também pela oportunidade que está me dando em divulgar um pouco mais Valdelice. Eu me sinto muito bem quando divulgo, quando Deus me dá a oportunidade de eu divulgar talentos, né? E também de divulgar valores como Valdelice, né? Você mesmo foi uma pessoa que eu conheci na FIC, né? E quando você deixou, não conhecia você, quando você deixou o seu documentário que Ferrovia, né? Eu vim para casa assistir, fiquei encantado, vi que se tratava de uma cineasta promissora, não, talentosa, né? Que já estava mostrando porque que ia ficar, que vai desenvolver o seu trabalho, vai desenvolver bem o seu trabalho. E você ter feito isso, já tirou até um prêmio internacional, né? Quer dizer, nós seres humanos temos essa coisa muito, muito feia de encobrir, de desfazer. Nós não devemos encobrir nem desfazer o que é bom. Não, porque assim nós contribuímos para enfeiar a vida, né? E eu faço, dentro da medida do possível, quando me surge a oportunidade, cometo esse tipo de gesto que eu me sinto muito bem, né? E não quero nada de volta, nem que as pessoas me agradeçam. A Luísa Pinheiro me conta, gratidão, como é que eu faço para pagar isso? Você não vai estar pagando nada, não tem que agradecer, nem me fale nisso que eu não quero, de maneira nenhuma. Isso tem que ser feito espontaneamente, faz parte da vida, né? Essa foi a entrevista com o escritor Ciro de Matos, coordenador do livro Canto Contido, da escritora Valdelice Pinheiro.